E você sabe uma coisa que eu venho observando, existem várias situações que causam dependência emocional, mas assim, acho que é legal a gente ilustrar. Eu queria dar um exemplo, né? E sempre os nossos pais e as nossas mães, eles tentam ser o melhor que eles conseguem ser. E Sim, você vai descobrir isso quando você se torna um deles. Daí você, eu tô dando o meu couro aqui para tentar ser a melhor mãe que eu posso ser e eu não estou conseguindo, mas eu tô tentando, não é sim. verdade? E claro, todo pai e toda mãe quer educar o filho, quer que ele dê boa gente na vida, né? Eu falo assim, às vezes os adolescentes falam, Flaviana, minha mãe tá me prendendo, minha mãe tá pedindo pra eu lavar louça. Eu falei, ela tá fazendo o trabalho dela, você veja, ela tá tentando te ensinar. Você já pensou se um dia você passa no vestibular e vai morar sozinho numa outra cidade, você não vai saber lavar o copo na tua casa? Isso é sério, né? Você não vai ter uma pessoa para lavar por você, tua mãe não vai estar lá, né? Ó, é verdade, né? E assim, existem algumas situações que a gente passa na nossa infância. Eu vou te dar um exemplo é, de uma situação que aconteceu recente, de um relacionamento abusivo que eu atendi, e era uma moça, uma mulher, que ela atraía repetidamente esses relacionamentos abusivos. E da onde vem isso, né? E aí nós fomos lá fazer a terapia, fazer hipnose, estudar as causas e tudo isso. Durante a infância dela, o pai dela, ele era uma pessoa que ele viajava muito a trabalho. Então ele era um homem executivo muito bem sucedido, nunca faltou nada em casa, sempre teve as melhores escolas, as melhores roupas, todos os livros que queria, sempre teve tudo. Viagem, final de ano, todas essas coisas. Sim. E a mãe, o pai então estava trabalhando e a mãe estava estudando, porque ela não teve oportunidade de estudar lá quando ela era mais jovem, então agora ela estava estudando. E essa minha cliente e os dois irmãos dela foram criados assim muito na presença daquelas senhoras que dizíamos empregadas antigamente. Então essa mulher cuidou muito deles três e eles cresceram. E aí eles iam para a mãe estava sempre estudando, a mãe estava na faculdade, ou a mãe estava fazendo o trabalho da faculdade, a mãe estava ocupada com a faculdade. Então essa senhora ficou muito com eles. E essa minha cliente, ela sentia saudade do pai, queria o pai não estava em casa, o pai estava viajando. Quando o pai voltava, tinha três filhos disputando a atenção dele, sendo que dois eram meninos e queriam jogar bola com o pai. E ela era menina, ela não queria jogar bola, ela queria brincar de boneca com o pai. E a mãe, ela querendo a atenção da mãe, mas ela era uma menina boazinha. Então a mãe não dava muita atenção para ela, porque ela se virava sozinha, ela ia bem, né? Aí os meninos que estavam lá quebrando a casa, a mãe ia atrás deles para eles não botarem fogo na casa. Então ela era uma menina que andava sozinha, que dava certo e que não, deixa que vá, que ela tá indo bem. E essa menina se sentia muito rejeitada e não se sentia, não é rejeitada, ela não se sentia amada por esses pais. E aí, como ela não se sentia amada, era muito difícil ter o amor deles. Então agora, nessa vida adulta dela, o que acontece? É muito difícil. Qual é o programinha que tem lá no chip? Eu falo isso nas lives. Qual é o programinha que está rodando no teu chip? Que ser amada é muito difícil. Isso. E aí eu tenho uma carência muito grande, né? Porque eu não, os amores da nossa vida. Quem são os grandes amores da nossa vida? O nosso pai e nossa mãe, a nossa referência quando a gente é pequeno, ou aquela pessoa que criou você. Você foi criada pelo avô e avó? Vai ser o avô e avó. Né? Quem é que te criou? Essas são as grandes referências. De repente você não se sente amada por essas pessoas, é muito difícil. Então eu me sinto num poço de carência gigantesco. Aquele amor que deveria ter sido suprido na infância não foi. Não porque teu pai é mau, nem porque tua mãe não é má e estava estudando e não estava nem aí com você. Não, a tua mãe estava tentando se profissionalizar porque depois ela queria ajudar a pagar os estudos dos filhos quando eles crescessem com a faculdade que ela estava fazendo. Isso era o que ela tinha na cabeça dela. Então estava todo mundo fazendo um bom serviço na cabeça de cada um. E essa minha cliente tentando ser inclusa, tentando ser inclusa, tentando ser vista e ninguém via, né? E aí agora quando ela cresce, ela faz o que acontece?
ela com essa carência não suprida, ela atrai relacionamentos abusivos. E acontece exatamente isso. Aí vem uma pessoa muito galanteadora, com muitos elogios, e aí a arapuca tá ali. Aí ela entra. No que ela entra, puxou a arapuca, prendeu, e Sim, aí sai daí que eu quero ver. Né, exatamente. Graça? Sim. É exatamente isso, né, Fabiana? E veja como essa querer ser visto e ser amado, Uhum. então faz a gente buscar a verdade, né? E não, né? Então, Sim. que também são pensamentos do século passado, costumo dizer assim, porque a gente tem a felicidade é minha, eu não posso colocar minha felicidade na tua mão. Na mão do outro. Enquanto crianças, queremos, a gente vê o mundo, acho que essa questão da forma como a gente vê o mundo é muito importante, né? Então, tem um mundo que é o mundo do que é lógico, do que é objetivo, do racional. E tem o Uhum. que é o do sonho, né? Ou Isso. do que é do carinho, essas coisas todas. Cada pessoa vai ver o mundo da sua forma. Isso. E vai se, eu fico esperando que o outro saiba exatamente o que eu quero, né? Falar Isso. para ele, né? Então, primeiro porque a gente não aprende a falar o que a gente quer. É sempre Uhum. aquela situação. O outro tem que saber, né? Porque quando criança é assim, a minha mãe sabe quando eu tenho que comer, minha mãe sabe que horas que eu vou para a escola, meu pai sabe. Então, é o outro que cuida, mas quando a gente cresce, o adulto não tem isso. Sim, Mas sim. fica esperando que o outro supra isso. Então, uma coisa que é muito importante nessa proteção é a gente olhar e ter a certeza que tudo é a gente, né? Sim. Então, só existe o abusador porque o abusado, Porque o abusado existe, exatamente. né? É. Então, é essa situação. E quando eu olho para mim e digo, não, não é isso que eu quero, eu não sou a metade da sua laranja, eu sou a laranja inteira, é bem Sim. diferente, né? Então, a É. forma que eu coloco dentro do outro, diante do outro, é bem Isso. essa situação, não existe o sufocar, né? Porque você é igual a mim, você não é maior, Isso. Isso. mas Eu isso te... tudo é o que o olhar que eu tenho para mim é um olhar de muito amor. Isso, isso mesmo.